E aí, meus amigos do podcast Dois Concurseiros, o seu podcast de carreiras jurídicas. A gente vai falar do que, Ana? Estamos de volta! Finalmente! Esse é o mais importante. E porque a gente está de volta, a gente vai falar sobre como recomeçar os estudos, É que isso tem aí. tudo a ver com o que a gente está fazendo hoje, que é recomeçando o podcast depois de um período sabático meu e do Renério. Estamos de volta. Isso aí. Show de bola. Olha, pra gente começar, Teoria geral. tem teoria geral, tem uma regra geral nesse caso. Renério cagando regras desde o dia Essa, 1. essa regra é óbvia, mas ela tem consequências importantes. E a regra é: não pare de estudar. Não pare. Primeiro aspecto. É óbvio que parar é prejudicial e tal, tudo mais. Mas o que você tem que prestar atenção é: você nunca fica parado. Ou você está estudando e evoluindo, ou você está regredindo. E regride rápido, especialmente no direito, porque primeiro que é muita informação para você memorizar, então a gente vai esquecer. E segundo que desatualiza. Tem Esse um é o monte de problema coisa que principal, muda eu todo acho, na dia. minha cabeça. Eu parei de estudar, Uhum. então eu fiquei uns 3 anos sem estudar. Porra, bastante, hein? Eu estudava e daí depois eu comecei a trabalhar aqui no tribunal, e aí, enfim, me mudei, não sabia se eu queria mais, se valia o sacrifício. E aí, eu fiquei sem estudar e foi assim, por exemplo, o pacote anticrime saiu, Uhum. quando eu não estava estudando. Então quando eu resolvi Anticrime voltar a foi o quê? estudar é, 2019, né? quando eu resolvi voltar a estudar, eu já não sabia nem o que eu sabia antes, Aham, entendeu? aham. Então, assim, ficar desatualizado é uma coisa real e você fica inseguro tanto com aquilo que você supostamente sabia, tipo, Sim, progressão de regime, por exemplo, que sim. mudou, eu sabia, mas eu já não sei mais se eu sei ou não, entendeu? Uhum. Entendo perfeitamente, perfeitamente. Acontece comigo em várias disciplinas, né, quando eu estudei mais, assim, nos últimos anos, tipo, trabalho, processo, trabalho, eu era ok. Eu Uhum. era bom. Hoje, cara, eu não consigo dar Reforma o trabalhista, tudo, porque, você tipo não assim, eu esqueci a metade, a outra metade mudou, então então você não sabe mais nada. só vai dar mas o pior é que provavelmente, eu ainda devo ter memorizado um monte de coisa que ainda deve estar válido, só que eu não sei que tá, É, você entende? não sabe se tá ou não, Então e aí mesmo que eu sei, não serve, porque não tem segurança o bastante. Então o primeiro é esse, não para, uhum. beleza. Segundo aspecto, dentro desse mesmo ponto, dessas regras, se tiver que parar, porque a vida é assim, às vezes você fica doente, às vezes tem alguma coisa na vida e Às tal. vezes sua vida muda igual a minha e você acha que não faz mais sentido fazer Pois é. isso, inclusive porque, no meu caso, por exemplo, eu poderia ter ficado onde eu estava. Não, claro, você era Eh, analista, né, tribunal? aham, e aí eu podia ter ficado onde eu estava e pronto, e a vida resolve. E eu Bom, vejo isso com várias pessoas. E aí a pessoa depois decide retomar, e ela fica naquela dúvida de: "Ai, será que eu retomo, será que eu não retomo?". E aí eu acho que é a sua próxima regra, né. porque aí o ponto é, não para, né. Se teve que parar, volta imediatamente, no primeiro dia que você pensou em voltar, sabe. E: "Ah, pô, mas a minha vida não tá organizada", meu, abre um livro, abre o que concursos, estuda 15 Informativo, o meu minutos, negócio é meia hora. sempre comece pelos Informativos informativos. é uma boa, sabe. Porque às vezes a gente tem o tempo da pausa e mais o tempo que a gente passa pensando se quer fazer. Eu fiz isso. Eu Aí fiquei um tempão pensando: "Será que eu quero voltar ou então, não?". vai estudando enquanto você decide, sabe. Porque, assim, é muito trabalhoso estudar, é muito difícil. É Muito. assim, eu considero estudar antinatural, sabe. Sim, é Porque, mesmo. assim, a nossa biologia não foi feita pra estudar, foi feita pra correr, foi feita pra fazer um monte de coisa na vida, assim, não pra ficar 6 horas por dia numa cadeira olhando pra um Não, e pedaço de papel. principalmente agora nosso cérebro que tá acostumado com muito Puta. estímulo. Uhum. Então, assim, dá vontade de fazer tudo menos ficar concentrado na mesma coisa. Você tem o seu celular ali que tem um mundo exatamente do seu lado. Exato, Então, assim, é muito fácil não estudar. exato, exato. Por isso que, assim, ó, se parou, volta na hora que você pensou, assim. Eu vou te falar um negócio, sabe de onde eu tirei essa regra? Hum. Engraçado, eu tirei essa regra de uma conversa de um pessoal, eu esqueci o nome, o alcoólatra só que drogado, o viciado em drogas, Narcóticos Anônimos. isso, Narcóticos Anônimos, que, uma regra era mais ou menos a seguinte: "Olha, você vai ter recaída, quando você tem essa recaída, você sai dela na primeira hora que você toma consciência", sabe.
Porque e aí eram os caras conversando, assim, e aí o cara tá falando porque às vezes o problema é que você, tipo assim: "Ah, pô, era um evento de família, não sei o que lá", e foi e usou ali. Uhum. E aí o cara ali, ele entra numa bola de neve, vai usando mais e mais, quando ele vê, ele tá há 2 meses nessa, sabe, e Uhum. perdeu tudo que ele tinha conquistado, assim. Então, aí eles têm essa regra, tipo assim, ó, você na primeira hora que você teve aquele estalo, assim: "Caramba, o que que eu tô fazendo da vida?", você para ali e tenta voltar pro curso, sabe. E aí eu levo isso pra estudo, assim. É, faz sentido, porque aí você vê, eu fiquei, sei lá, uns meses pensando, eu já Uhum. podia estar pelo menos atualizada com os informativos novos, Sim, que é uma coisa que eu não ia jogar fora. Porque legal. eu também, eu trabalhava em coisas jurídicas, então eu não ia jogar fora Sim. nenhum tipo de atualização. Eu inclusive fiquei lendo uma coisa ou outra, mas assim, quando você trabalha você fica muito nichado. Muito. Mesmo gente que é defensor, por exemplo, em vara única, no fim das contas você fica nichado às Uhum. teses da defensoria, às teses dos Sim, seus assistidos, é tipo, isso não é tráfico sim, de sim. drogas. E tem um monte de assunto no direito que é teórico, né, É, que é assunto que você não vai ver, assim, sei lá, tipo, até assuntos muito importantes, tipo controle de constitucionalidade. No fim das contas, alguém é. que trabalha na ponta ali, Mas atua é quem muito trabalha pouco, assim. quem trabalha com quem tá atuando em tribunais superiores não é a pessoa que geralmente que tá querendo Isso, fazer é, outra coisa, exatamente, porque ela já tá no final da exatamente. carreira. É, então mesmo sendo um assunto que tem prática no controle, claro, mas do nosso ponto de vista, né, pra quem tá tomando posse em cargo público, dificilmente você vai ter uma prática em controle, assim. Mas vamos lá, e aí dentro dessas sub-regras ainda tem mais uma, e essa uma é especificamente pra quem toma posse, Uhum. que é: estude no dia da sua posse. Não, Estude no dia, ó, o diário oficial, no dia ó, não. Crianças não façam isso em no dia, casa, ó, não. saiu diário oficial, tá lá seu nome e nomeação, você comemora, uhul, e estuda um pouquinho, sabe. Não, 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 É, não, não. vou defender meu ponto de vista. Voltar a estudar depois que você para, demanda uma energia muito maior do que aumentar o volume de estudos se você baixou a sua carga de estudos. Não, tudo bem, eu concordo com isso. Então, assim, pô, eu estudava 3 horas por dia. Pô, legal, quem estuda 3 horas por dia tá caminhando bem, assim. Aí, pô, você tomou posse, você muda de cidade, você pelo menos muda de local de trabalho, enfim, aí a vida dá uma bagunçada, você chega no lugar novo, você vai ter que aprender as coisas novas e tal. Provavelmente você não vai conseguir estudar 3 horas. Estuda meia hora então, sabe? Pra você não perder o ritmo, para o seu cérebro não esquecer que você é um estudante, que você é um concurseiro, assim, sabe. Tá, Hum. eu concordo com isso, mas eu não concordo do dia da sua posse. O dia da sua posse você tem que aproveitar, beber, pra tirar uma semana ali, e aí depois eu concordo, porque isso aconteceu comigo. Quando eu tomei posse na defensoria, eu falei: "Não, eu vou continuar estudando, porque eu Uhum. quero passar em outros lugares", enfim, e eu não estudei nada. Começou o curso de formação, e aí eu fiquei envolvida no curso de formação, em lotação, etcétera. Aí eu fui pra uma lotação, aí eu falei: "Não, quando eu for pra outra eu vejo". Aí quando eu cheguei na outra tinha júri, tinha presídio, tinha não sei o quê, e aí a vida te engole, e você não Pois consegue é. voltar. É muito fácil ser engolido pela vida nova, pelo seu trabalho novo. Uhum. Mesmo quando você tá numa carreira mais ou menos parecida, mesmo, tipo, se você passa de analista pra de técnico pra analista, Sim. ou você tá na mesma cidade, tem muita coisa nova que você tem que aprender e você quer mostrar serviço também, ainda tem isso. Tem essa, verdade, verdade, Que verdade. você acabou de tomar posse, você quer: "Eu vou dar vida aqui nesse negócio". Mas se você já tomou posse sabendo que você quer outra coisa, realmente é difícil manter controlado, e essa sua regra faria sentido, porque aí você fica pelo menos uma meia hora ali estudando, 40 Uhum. minutos. Porque assim, né, ó, falando de carga horária, assim, qual que é a carga horária média? Tem gente que estuda mais, tem gente que estuda menos, mas média de quem passa, assim, é umas 3 horas por dia, É. 4, às vezes 2, nesse padrão, assim, dificilmente menos que 2 horas, assim. É, eu acho que uma média que a gente pode fazer de quem tá passando assim são 4 horas. Por É. exemplo, eu fiz uma live com a Thaís, que foi aprovada agora em muitas defensorias, Uhum. e ela ficou bastante tempo pra ser aprovada, e agora ela passou em 4 provas objetivas de uma Porra, vez, aí legal. oral e tudo. E ela disse que ela saiu do emprego dela e, entre aspas, só estudando, ela estudava 6 horas no máximo estourando. Então, assim, uma Sim. pessoa que tinha dedicação exclusiva e estudar muito tempo, 6 Uhum. horas. Então eu acho que tem que ser umas 4 aí a gente coloca. É, então, ó, 4 horas, legal. Então, estudando meia hora, 1 hora por dia, você vai passar? Provavelmente não. Tem gente que consegue, porque tem gente que consegue qualquer coisa, mas assim, na Se você regra, já tem não. bases, É, mas com aí a gente muito tá falando siso, agora de assim. alguém que tá retomando, Isso, né. então, provavelmente não. Mas você vai manter o ritmo com meia hora por dia, Uhum. sabe. E aí, de repente, acontece alguma coisa na sua vida, tal, você consegue livrar,
1 hora a mais para estudar. Se você já tá estudando meia hora, passar a estudar 1 hora e meia é relativamente fácil. Uhum. Agora, se você não tá estudando nada, começar a estudar 1 hora e meia é bem difícil. Demanda uma energia maior. Sabe aquele princípio da física, da inércia? Da O corpo que inércia, tá em é. movimento tende a Aham. permanecer em movimento, assim. Então a Não, e inércia assim, tem ajuda nos tanta coisa estudos. mais fácil e eu acho que você fica muito assoberbado também. Tipo, tem um mundo de coisa pra ser atualizada, tem um Sim. mundo de coisa pra eu saber. Aí você fica tão com tanta coisa que você fala assim: "Ai, melhor não fazer nada, nem mexer com isso". É. Porque dá tanto desespero. Então eu tenho umas dicas práticas, mas mais para o final a gente pode falar de como retomar, assim, coisas que eu fiz que eu acho que Legal, ajudaram bastante legal. e que eu tô tendo contato com muita gente que passou, que assumiu, mas que quer ir para outros estados, outros lugares. Uhum. Então, assim, vários alunos que já tomaram posse, mas querem trocar para outro lugar. E eu tô vendo que esse tipo de coisa ajuda, assim. Entendi. Ó, então, beleza. A gente falou até agora pra não parar, né. Uhum. Mas e aí você parou. Por quê? Porque a vida é assim, não era pra gente ter parado com o podcast também, deve ter 2 meses que a gente não grava. Então é assim que funciona. A vida acontece, tá vendo? Segundo a lógica dele, a gente devia estar gravando o podcast até no dia que o filho dele nasceu, né? Isso seria um recado, mas a gente não deu esse recado. Eu acho que a Paula não ia gostar que a gente desse esse recado e eu não ia deixar a Paula brava. Mas eu acho que eu abri caixinha de pergunta no Instagram, viu. Sei não, que eu estava meio à toa na maternidade. Ma Nossa, velho, ser homem é tão bom. Deus. Por quê? Mas aí tamo lá. Então, a ideia é não parar. Teve que parar? Vai retomar agora. Vamos falar dicas práticas de estudo para quem vai retomar. E aí eu acho que vale a pena a gente meio que dividir em algumas situações, porque tem casos muito Sim, sim, diferentes, né. sim. Por exemplo, você mesmo teve 2 situações diferentes, né. Uhum, Teve uma quando você já era defensora, que aí você uhum, pensou em continuar estudando pra outra, e teve outra quando você ainda não era defensora, uhum. eram anos diferentes, assim, de certa Sim, medida. bem diferente. Eu tinha uma bagagem de concurso muito pior antes, quando eu Uhum. voltei a primeira vez. Então, ó, pra mim, ó, o primeiro grupo é quase que um não grupo, assim. É quem nunca estudou muito tempo, Uhum. sabe. Então, assim, aquele cara ele já estudou 1 mês ano passado, ele estudou mais um pouquinho recentemente, Eu mas acho que ele é o não cara engatou do bem. saiu o sei lá, PGE do meu estado. Aí Legal, eu esse cara não. peguei 4 meses aí de reta final, 3 Uhum. meses, estudei e depois nunca mais estudei nada, porque não achei outro, enfim, Exato, e é isso. exato. Esse tem Tem muita bastante, gente. bastante. Acho que em procuradoria tem até mais, porque procuradoria ainda tem PGM, É. e aí PGM tem uma certa ilusão que é fácil, aí às vezes a galera se ilude, assim, sabe. Por exemplo, pensa aqui, ó, de Então, eu tive uma época PGMista, porque eu queria ficar aqui no Mato Grosso em sim, sim. volta, né. Então, tipo assim, eu passei um monte de PGM aqui, mas nunca fui chamada, fiquei em segundo, terceiro, quarto, porque esse negócio de PGM é muito desgraçado. É, Sério, tem você que tem dar que ficar sorte, em cara. primeiro, segundo, no máximo, Sim. e várias que eu era próxima e o concurso venceu, então não prorrogou, Rondonópolis não É. prorrogou. O seu azar é que você nunca passou uma posição à frente do sobrinho do prefeito. É, É, e você vacilou nessa aí. então. Acontece, né, que eu não sabia quem era, não Sim, conheço ninguém, é difícil. sim, sim. Teve um caso em Rondônia, essa foi boa, de procuradoria do Detran. Na época tinha procuradoria própria, isso é coisa antiga, assim. Tinha procuradoria própria no Detran, sabe. E aí passou um cara, e ele passou lá atrás, passou tipo o 20º, o Detran nem é tão grande assim, só que ele era muito influente. Aí Ele todos que era ele era dos clãs políticos do todos estado, os assim. 19 primeiros falaram: eba". Nomeou até chegar nele, e a carreira de procurador do Detran era melhor que a carreira de procurador do estado. Foda, né. Boto Essas fé. coisas acontecem. Essas coisas não acontecem comigo. É. Mas aí depois o STF falou que não podia ter procuradoria autárquica e ele se deu mal, assim. Ma quer dizer, não sei se deu mal, Não se acho deu que não. mal nada, É, ele virou tipo um analista, um assessor, assim. sim, sim, sim. Mas, beleza, então ó, esse cara que nunca estudou de verdade, assim, que estudou de verdade um período pequeno e Uhum. tal, pra mim ele não é o cara que a gente tá falando aqui. É, Porque também acho que esse não. daí, ele tem que começar, entre aspas, do zero. Do Uhum. zero, porque ninguém é do zero de verdade, todo mundo já tem algum pouco de conhecimento e tal, mas ele não é recomeçar mesmo, ele é começar, né, começar certo agora.
Concorda comigo? Não, eu Tamo junto concordo nessa? absolutamente, porque assim, por mais que você já tenha estudado um tempo, Hum, você não hum. tem uma base que dá pra dizer que você pode seguir essas coisas que a gente vai falar a seguir e pronto, entendeu? Assim, muito difícil. Você realmente tem que começar um extensivo, uma coisa mais Isso. aprofundada. Lembrando, a gente tá falando aqui também de carreira jurídica, né. É, Então são todos concursos difíceis, por mais que oscile de sim. entre um e outro e tal, mas sempre é difícil. É porque às vezes Uhum. é difícil, às vezes é impossível, mas assim, Não, e sempre é. segunda fase, oral, É, então não adianta, assim, eu não acho que ninguém dá sorte de prova objetiva, mas vamos supor, sim. dei uma sorte aí de cair, eu não sei, 80% do conteúdo de penal e caiu, sei lá, Hum. aquilo ali que eu revisei. Pode acontecer, Pode, enfim. claro, claro, claro. Mas aí depois na discursiva e na Sabe oral, meu amigo, não sabe que tem quem salve. eu passei na prova objetiva do MPF, sabe. Na época Uhum, que eu estudava pra procuradoria, então eu não estudava penal e processo penal. uhum. E aí eu passei. E tinha o corte, eu não sei se a prova ainda hoje é assim, mas são 4 grupos diferentes e um grupo é só penal e processo penal. E tem que tirar nota mínima em cada um dos 4. Aí quando eu corrigi o gabarito, eu fiquei 3 questões abaixo da nota mínima em penal e Aí processo anulou. penal. Anulou 3. As É, 3 eu aproveitei, tipo, tem sorte. é isso. É isso, foi mas aí na discussiva eu paguei o preço também, que eu não É, sabia nada não. é o que eu tô falando, assim, Hum, você essa pessoa quando chegar na discursiva e na sim, oral, aí vai aparecer as falhas, os problemas, não tem é impossível, assim, muito difícil. exato, exato. E aí agora, a gente tem um grupo que aí esse eu penso que é um grupo bem grande de pessoas, inclusive de pessoas muito muito boas, muito qualificadas, assim, que é quem já estudou bem. O cara já Uhum, estudou bem, ele estudou 6 meses, 1 ano, talvez 2 anos, mas ele já parou há muito tempo, que era aquela sua situação, uhum. 3, 4 anos. E agora, o que que esse cara faz? Aliás, eu É, acho que vale a pena começar, o que que você fez, e aí é. o que que você tipo assim, meio que fala como você fez e o que que você mudaria hoje e tal. Então, a coisa que eu acho que é o mais que eu já falei aqui, mas que eu acho que é o mais fácil que pra sua cabeça também, tipo, dar Uhum, aquela tranquilidade, é começar a ler informativo. Então você pega, assim, legal. de Não tinha dois mil e pensado nisso vinte não. e cinco, você começa de trás pra frente, porque Uhum, aí já te dá uma tranquilidade de: "Eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho um rumo, e isso uhum. vai ser muito útil", porque eu vou descobrir quais foram as últimas decisões, que são as que mais caem em prova. Então, assim, Legal. eu peguei, isso eu fiz de fato, peguei ali os informativos do ano que eu comecei, do último ano, e o que se a pessoa fosse começar agora, por exemplo, em 2026 ou então agora mesmo, começaria a ler os informativos de 2025, os últimos que saíram até o começo, e aí o ideal seriam os 2 anos, né, mas assim, um bom rumo já é ler todos de 2025. Legal. Porque isso dá um panorama também, e é fácil de você entender o que está mais em voga. Por exemplo, vamos supor, agora a gente tem muita decisão, sobre racismo, sobre as questões raciais nesse último ano, que é uma coisa que está caindo muito em prova, que está em voga, enfim, Uhum. em tudo quanto é lugar. Então mesmo se você está meio out do mundo jurídico, com os informativos você consegue pegar um padrão também. Então Sim. te dá uma tranquilidade de: "Agora eu sei o que que eu estou fazendo e eu não estou tão desatualizado". E aí Boa, o segundo boa. ponto também tem a ver com atualização. Uma coisa que eu gostava de fazer e que eu faço inclusive até hoje, por exemplo, eu estava fazendo um material para o VND de ECA e fazia tempo que eu não via coisa de ECA. Aí eu peguei e fui no ECA Ctrl F 2025, 2024 e vi tudo que alterou Bacana. em 2025 e 2024. E aí você pode fazer isso para o tanto de anos que você ficou ali sem ler. Uhum, uhum. Então você vê 2025, 2024, Aí você faz isso nas 2023. principais leis, assim. É. Legal. E aí, tipo, uma lei por dia ou 2, dependendo do Código Penal, que teve muita alteração esse ano, tem que separar ali, às vezes, uma semana para você ler tudo. O buscador tem comentário de atualização legislativa, então eu acho bem legal, porque às vezes você vê uma atualização legislativa e você fica meio: "Ai, não sei muito bem". Aí você entra lá e tem Uhum. toda uma explicação, inclusive contextual, tipo: "Ah, essa lei foi porque o fulaninho bateu no filho e aí sei lá quem", entendeu? Sim, 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 Esses direitos penais aí simbólicos, enfim. sim. E aí, isso aí também é uma dica prática que eu acho muito interessante, porque também traz aquela sensação de: "Eu sei o que eu tô fazendo agora, Uhum. e eu vou a partir de agora partir do novo, e vou entender o que que mudou nesse tempo que eu fiquei fora", sabe? É tipo Tá, isso. bacana, bacana, gostei. Inclusive meio que fazendo uma propaganda nossa, mas é propaganda de coisa grátis, assim, né. Eu acho que até pode ajudar essa pessoa 1 ano e 7 Uhum. dias, né.
que o VND fez agora no meio do ano, Uhum. e o Revisão faz também, pelo menos uma vez no ano a gente faz, que é uma atualização Sim, completa do ano, né. Acho que pode ser interessante para quem tá retomando, né, sim. porque se E tá gostar de de graça videoaula no e tal, YouTube. ali é legal. Eu acho que é bom mesmo. Esse tipo de aula ajuda muito a ter um panorama geral ali. Uhum, Por exemplo, CPC não é uma coisa que altera muito, mas aí o professor abordou muita decisão sim. jurisprudencial. Isso aí é legal de você se situar. Porque eu acho que o principal problema de quem tá retomando é essa sensação de não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. Mesmo você sabendo o que que tem que fazer, porque Sim. você já estudou antes, você fica com uma sensação de eu não tenho a menor ideia do que eu tenho que fazer. Tá. Ó, eu tenho uma ideia pra esse cara, ver se você concorda comigo, que é tentar dividir também os assuntos, as disciplinas, meio que em 2 grupos, assim, né. O que a pessoa já estudou bem no passado Hum, e o que ela não estudou ou estudou muito mal e tal. Porque o que ela não estudou, estudou muito mal, é aquele trabalho de base e recomeçar do zero. Se você estuda por livro, é pegar o manual mesmo, se você estuda por curso extensivo, pegar os materiais, um curso extensivo e tal. As outras, aí vale tentar acelerar um pouquinho esse sim, processo com o concordo. informativo, com essa atualização por esses métodos que você falou, né. Então acho que dá pra fazer essa divisão, né. Não, concordo, concordo, porque tem matéria às vezes que você nunca estudou, então não tem Sim. como. Ou então se você estudou foi aquele estudo bem fraco, Uhum. de reta final, então você precisa dar uma garimpada ali para melhorar nos seus materiais, o que que você precisa ler, quais são os assuntos. Então eu acho que dá para fazer essa divisão, inclusive pensando eu sempre penso em cronograma, né. Minha mente funciona com cronogramas. Um cronograma, por exemplo, para uma pessoa que vai fazer isso é separar uma matéria dessa de base e uma matéria para ser atualizada por dia. Ah, Então, legal, tipo, legal. Aí vamos meio que faz supor tipo um estudo mais pesado, mais lento, assim, né, de base, aham. e esse outro mais rápido. Vamos supor, você Legal. voltando a estudar, você trabalha e processa você não vai fazer isso, mas vamos supor. Você trabalha o processo do trabalho, você teria que fazer um estudo de base, então você ia ter que pegar material e ler. Aí, por exemplo, segunda você ia estudar direito do trabalho. Eu não gosto muito desse negócio de dia fixo, eu gosto mais de Uhum. ciclo, mas vamos supor. Trabalho, e aí administrativo você só ia precisar ver ali, nem atualização, porque você atualiza, mas enfim, vamos supor constitucional. Você só precisa ver as emendas constitucionais, Sim. os julgados novos, então dá pra fazer isso também, organizar um cronograma meio que provisório, porque eu acho que também é um problema isso, é que a pessoa quer começar com tipo: "Ah não, eu tenho que ter tudo muito certinho, tem que ser tudo desse jeito bem certinho e só quando eu tiver com tudo certinho eu vou começar". Não, você tem que começar. De qualquer Perfeito, jeito, fazer perfeito. um cronograma assim. E tem mais uma coisa que eu acho relevante, Manda aí. que é fazer como simulado as últimas provas. Então, Ah, por legal. Isso exemplo, eu não faria não, porque eu sou preguiçoso, mas eu acho massa mesmo. uma pessoa que Boa quer ideia. inclusive conversei com uma pessoa há um tempo atrás que queria voltar a estudar. Eu falei: "A primeira coisa que você vai fazer Uhum. é fazer a Defensoria Pública do Amazonas", que foi a última defensoria, FCC, Legal. e agora a gente vai ter uma grande leva de defensorias FCC, então você vai Ah, boa. fazer a objetiva do Amazonas. E aí você vai ver como você tá em cada uma das matérias. Porque aí você vai também ter um panorama do que tá pior aí no seu estudo, e também se é lei, se é jurisprudência. E eu faria as últimas 3. Então, tipo, defensoria, Amazonas, Rio Grande do Sul e Pernambuco. E Legal, Pernambuco é uma legal, boa, boa. porque é uma banca mais genérica, que é a FGV, então é E é bom pra pô, pegar. e é legal mesmo, porque dá até pra pessoa diagnosticar também o que ela realmente tá mal, Sim, desaprendeu, e o que de repente ela conseguiu reter bem, ela já tinha estudado num nível tão profundo anteriormente que ela já tá mais ou menos, sim. pode fazer uma atualização mais rápida, vamos dizer assim, né, legal mesmo. E eu não sei se em PGE tem isso, mas, por exemplo, em defensoria eu falei essas 3, porque elas foram as 3 últimas, mas não só por isso, mas é porque uma é FCC, uma é banca própria e outra é uma banca genérica. Então, assim, se você faz, sei lá, da mesma banca, às vezes você vai acertar as mesmas coisas e Sim, bem sim, nas fica mesmas meio matérias, viciado, e assim, fica num tipo de uma cobrança, assim. estatística viciada. Verdade. Mas com essa amplitude, você fica com uma estatística boa de, é penal mesmo que a coisa tá feia, entendeu? Não, legal, boa. Procuradoria tem, só que aí procuradoria é um pouquinho diferente, porque procuradoria é basicamente assim, ou é uma banca comum, e aí tem diferença, mas é pouca diferença, sabe, entre Sebrasp, FGV e Uhum, tal, assim, não é tão relevante, ou é banca própria. E uhum. aí banca própria eu recomendo deixar de fora,
Porque as bancas próprias em procuradoria são poucas e elas são muito próprias, assim, Ah, sabe? entendi. Tipo o É Rio. tipo o Rio, que É, aí vai cobrar Defensoria o do Rio eu ERJ, aí também é outra coisa, assim, não entendeu? aconselho. Mas, por exemplo, Rio Grande do Sul, por mais que seja uma banca própria, foi uma prova bem institucional, de defensoria mesmo. Sim, sim. Entendi, entendi. Não, boa. Boa dica. Agora eu proponho aqui pra gente um outro grupo. Uhum. Esse outro grupo é o seguinte: é aquele cara que ele estudou bem, ele estava vindo estudando e ele parou, só que ele parou pouco tempo. Pensa que ele parou há 4 meses, parou no meio do ano, Uhum. são qualquer e tal. Sei lá, alguém ficou doente, vamos supor. Isso, pô, pode ser uma doença mais séria, de repente a pessoa fica uns meses fora assim mesmo. Ou nela, ou pessoa da Uhum. família e tudo mais. E aí, pra esse cara retomar? Ah, eu acho que essa pessoa aí, ela pode retomar da onde ela parou mesmo, Ah, assim. tô contigo, isso aí. Porque, Bora, bora. assim, Ah, parece até que a gente combinou. não combinamos. O Renner até fez o roteiro, mas eu não li. É. É, eu estava deixando ele me guiando aqui pra eu conversar fiado no roteiro Sim. dele. Então, eu acho que essa pessoa não tem necessidade, sabe? Por mais que bata uma Uhum. insegurança, você vai começar da onde você parou, você vai chegar, por exemplo, no dia que você tiver que estudar trabalho, você vai dar uma olhada ali nas últimas coisas, no que está sendo decidido. Você pode, o que eu recomendaria para essa pessoa, por exemplo, vamos supor, hoje ela vai estudar constitucional. Ela abriu o buscador e vê as últimas decisões todas daquele assunto que ela está estudando, porque aí ela sempre vai estar com a coisa mais atual, fresca. Não precisa dela fazer nada dessas outras coisas que eu disse, porque 4 meses é muito pouco tempo. Vamos supor, 4, 6. Sim, sim. Não, entendi, concordo contigo. E se não também, porque é engraçado que eu recebo essa pergunta com frequência no revisão, assim, sabe? O aluno que teve algum problema, parou 2, 3 meses, ele quer saber se ele reinicia ou Ah, se eu ele recebo continua, isso assim. sempre também do VNB. Aí eu até, às vezes eu até brinco com os alunos, só quando é alguém que tem mais intimidade, porque se o cara reiniciar toda vez que ele parar um mês, ele vai virar o mestre de fontes do direito, assim, Então, sabe? Porque o esse cara é o vai é. negócio, você vira eu falo isso para as pessoas, e eu fazia isso também. Eu sabia todos os artigos da Lindb, mas eu não Sim. sabia nada de sucessões, porque eu nunca chegava lá, entendeu? É, pois é, pois é. Porque eu não chegava lá nunca. Então, assim, uma coisa que eu acho boa também outra coisa, você que caga a regra, mas eu fico só dando recomendação o tempo inteiro, começar do final dos códigos. Então, assim, tipo, essa pessoa aí que tá há 4 meses, vamos supor, e ela parou várias vezes, no seu exemplo, a pessoa que Tá. parou várias vezes, que fui eu também, que parei Uhum. muitas vezes. Eu nunca chegava no final dos códigos, eu falei, da vez que eu retomei, eu falei assim: "Agora todos eu vou começar do final". Aí eu comecei do final de tudo na minha leitura de lei seca, e finalmente eu li sucessões, entendeu? E família, e não sei o quê, Entendi. porque eu não chegava lá nunca. Essa daí eu nunca pensei não. E eu fiz isso, e foi muito bom. Entendi, entendi. É porque eu estudava muita lei seca, mas eu acho que eu adotava um método diferente do seu, porque eu estudava uma lei só. Ah, Eu não. pegava uma lei no Paciência pra não, fazer eu ia isso, até eu o fim. odeio, Eu ia odeio, até o fim, odeio. assim. Então eu sempre fiz coisa bem intercalada mesmo. Entendi. E aí eu fazia o começo, parava, eu queria voltar do artigo 1º da Constituição e do 1º do Código Civil com a Lindb, né. Então eu comecei de trás. Então se você é uma pessoa que faz como o Renério, essa É, minha dica é completamente inútil. Mas se você é uma pessoa que faz como eu, ou que parou várias vezes e sempre ia parando na mesma lei seca, no mesmo cronograma, comece de trás. entendi. Boa, boa. Inusitada essa pra mim, mas boa. Sério? Não, não Isso eu acho imaginei não, normal. imaginei não, mas é legal. Eu realmente gostei. Hum. Porque realmente principalmente nos grandes códigos, né. Porque, tipo assim, quando é ambiental, meio que cada lei é um universo próprio, então cada lei é pequena pra média, né. É tipo o ECA, tem 200 artigos, sabe? Aí vai. Agora quando realmente você pega Código Civil, Processo Civil, esses são os maiores, né, mas tem outros grandes 200 também, assim. artigos. Aí já Você para toda hora. sim, 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 não, Perfeito. complica mesmo. Verdade, verdade, tem razão. Constituição também, É, que não tem tantos artigos, mas tem mas muitos tudo incisos e gigante. parágrafos, né, então acaba que fica gigante É. também. Beleza. Tem uma outra coisa que eu recomendaria pra esse cara também, esse que parou há pouco tempo e tal. De repente, vale a pena ele ficar de vez em quando pegar um tempinho e fazer questões dos temas passados, assim, Uhum. ou flashcard, um método de revisão um pouco aleatório, assim, sabe, só pra ele também não ficar tão enferrujado com essas coisas Uhum. antigas, que às vezes vale a pena, principalmente se ele parou porque pensa o seguinte, tem um assunto que ele
Pensa que ele tenha estudado 6 meses antes. Aí ele parou mais 6 meses. Então já tem 1 ano que ele viu Uhum, aquele assunto. Não vale a pena ele rever tudo? Não. Mas de uhum. repente tá ali no meio de um pool de questões que ele faz uma de vez em quando. Então acho que é legal pra dar uma Eu acho que oxigenada. isso é interessante fazer assim, uma meia hora, lá vou eu com meu história de cronograma, Isso aí. uma meia hora, 40 minutos, no fim do seu dia, fazer questão de constitucional sem filtro de assunto. Isso aí é batata pra você saber se aquele assunto lá do começo você tá lembrando ou não, porque ele vai aparecer, e você Uhum. vai errar a questão, e você vai lembrar que você não tá errando, porque você não tá lembrando de nada. Você vai ler os comentários e vai revisar. E aí, se você achar que tá muito ruim, você pega nesse momento e dá uma olhada nos seus grifos, do seu PDF, enfim. Então eu acho que uma meia hora aí no fim do dia de sem filtro de assunto, fica legal. Acabou, acabou. Hum. Agora eu tenho mais um grupo aqui pra gente. Esse grupo você já foi também. É meio que você quando Nossa, tomou eu tô só posse no estudo de casa é, aqui hoje. tomou posse lá no Pará. É quem não, mas não é tão seu caso no Pará, porque também foi muito rápido, assim, né, você já quis voltar pouco tempo depois de entrar lá. Mas imagine alguém que já foi muito bom no passado. Uhum. Tipo, tem aprovações ou para analista ou para carreira jurídica mesmo, e agora quer trocar de Eu estado, tenho por um exemplo exemplo. perfeito para esse. É a Ana Luísa, professora de penal do VND. Legal. Ela é defensora lá no Pará, é minha colega, Uhum, e foi minha colega, minha amiga mesmo. E ela queria voltar pra Pernambuco, porque ela é pernambucana. entendi. Então ela, tipo, tinha parado de estudar, ela é muito boa. Ela tinha parado de estudar já tinha um bom tempo, Uhum, e ela veio também de uma reprovação na Oral da Paraíba, uhum. e aí depois foi nomeada no Pará, enfim. Mas aí ela pegou e falou assim: "Não, agora eu vou voltar pra casa". Ela é primeiro lugar, tá? Na Caralho, na chupa. Defensoria de Pernambuco. Tipo assim, Monstrinha, monstrinha. E aí, o que que ela fez? Ou o que que você faria, enfim. O que que você o pensa que dessa situação? Tipo assim, reestuda do zero? como ela é muito boa já, assim, já tinha uma base muito boa e já é Uhum. defensora, e assim, ela é professora de processo penal, então, processo penal ela nunca parou, ela é muito boa mesmo. O que ela fez foi lei seca, que é o problema, né, maior de prova Legal. objetiva. Boa. E ela foi primeira colocada na prova objetiva de FGV. Hum. Por quê? Foi lei seca e jurisprudência, ela não voltou em material, não voltou em nada, que eu acho que não precisa mesmo. Pra esse cara não precisa mesmo. É. Então ela não voltou em material, inclusive eu vou fazer uma live com ela, no Legal, meu legal. canal do YouTube, exatamente pra ela No contar canal da Ana Luísa ou do no VND? meu, Ana Luíse, Legal. Já tem com data? é daqui 2 semanas, porque a internet lá onde ela tá no Pará é meio complicada, né, Entendi. aí a gente tem Legal, que legal. marcar. Massa, massa. Aí a gente vai fazer daqui 2 semanas essa live, exatamente pra ela contar isso, que eu vivi com Bacana. ela, então eu sei o que que ela fez, né, mas Uhum. é claro que ela contando é muito melhor. Ah, sim. E é isso, assim, pra ela não tinha a menor necessidade dela voltar em material, Uhum. dela fazer nada disso, ela precisava relembrar a lei seca, porque você precisa passar numa prova objetiva, né, então você precisa relembrar a lei seca e ler bastante jurisprudência, que ela estava atualizada na parte criminal, porque ela é defensora do júri também, mas ela estava totalmente defasada no resto. E é isso, assim, não e fazer muita questão, tipo, ela fez muita questão em FGV. Massa, massa. Isso reafirma uma coisa que eu penso já há bastante tempo, principalmente de conversar com os aprovados mesmo, assim, sabe? Que é lei seca e questões, pra quem já tem base, é 90% do estudo, né? Pô, não É tem noventa pra por onde cento. fugir. Porque assim, só que pra quem não tem base, é uma perda de tempo É furada. gigantesca, cara. Porque o cara pensa assim: "Ah, 70% das questões é lei seca, então eu vou estudar lei seca". Cara, Só e ponto. você uma parte você não entende, e o que você entende tende a ficar solto, então você não consegue memorizar, porque você não tem a teoria pra dar a liga, sabe, É, se você não naquele tem base conhecimento, assim. Então, pra quem já tem essa base, já passou, lei seca resolve mesmo. De fato, acho que essa é a solução. Pô, legal, vou querer ouvir quando você entrevistar. não, e ela Será é que vai ser ao demais. vivo? Vai. Ah, vou fazer Assim, a pergunta então. gente vai tentar, né, a internet do Pará vai É, ter que o nos problema é mas esse. a gente quer fazer ao vivo sim, Uhum. Que cidade que ela tá lá? em breves. Eu Região fiquei certinho. lá, É tipo, é pro norte 12 ali, tipo horas de Marajó? no Marajó, 12 horas de Belém de barco. Caceta. Mas a internet é ruim, mas dá pra dar um jeito. Entendi. Curiosidade, que é Starlink? É o que que usa É, nessas?
Então, a defensoria, por exemplo, não tem Starlink, aí é o dia que ela funciona, entendeu. Caralho, E que aí bacana. o fórum eles estavam colocando quando eu estava lá Starlink, eu nem perguntei pra ela se já tem ou não, mas a Starlink é a melhor, sim, que é o É, pra que locais muito isolados, funciona, né. Pois o é. resto funciona quando quer. Uhum. Isso aí, isso aí. Pô, legal, a gente já saiu aqui da live já tendo um outro compromisso então, mais ou menos estamos mais ou menos ali pelo dia 10, 12 de dezembro, por É, aí eu tenho alguma que olhar o coisa assim. calendário, mas é. A gente vai falar com ela que é legal, ela vai acabar sendo um estudo de caso das situações que a gente Sim. estava falando aqui, né. Olha, eu acho que a gente passou pelos principais grupos aqui de quem tá retomando os estudos, assim, sabe. E, eh, bem, voltando a cagar regras, porque eu gosto. Lembrando que o melhor, obviamente, é você não parar, mas a vida tem 1000 situações. Agora, parou e tá pensando em retomar agora, cara, bicho, quando acabar esse podcast, já abre um materialzinho e já começa a Um ler, informativo, abre um só de leve, só de informativo, leve. assim, ó, 15 minutos pra quem tá parado, já é legal. 15 minutos pra quem tá parado, só um adendo, É, parecem 3 horas. parece, Sério, parece, cara, perde o porque ritmo, é dureza. é muito bizarro, você parece, assim, que você tá sentado: "Meu Deus, há quanto tempo eu tô fazendo isso?" Aí você vai olhar, tem 20 minutos, meia hora, e Sim, parece horas. sim. E para quem já estudou bem no passado, é difícil ganhar o ritmo para retomar, Uhum. mas readquirir o conhecimento não é tão difícil É, assim, não é mesmo. sabe. E desatualização, eu tinha até um amigo que tirava onda com isso, da época do CPC 2015 ainda, Uhum. porque ele falava assim: "Olha, quem era ruim O em novo proce" CPC. o novo CPC que já tem 10 anos, né. "Quem era ruim em processo civil, continuou ruim". E quem é bom, continuou bom. É só reler o código agora que você vai pegar as regras diferentes e já vai, Pô, mas é sabe. muito bom quando assim, eu sei que quando você, tá parado e tem uma mudança, tipo o pacote anticrime, por exemplo, eu ficava, assim, Aham, apavorada. Só sim. que é muito bom, porque só vai cair essas mudanças, entendeu? Exato. Igual É, quando veio o novo CPC, sim, só caem as só diferenças devia ali. cair as diferenças, então Sim. E então, assim, pra quem parou, tal, às vezes bate um desânimo, mas se você consegue retomar o ritmo de estudo, que é o que eu acho mais difícil, uhum. o conhecimento em si é muito mais fácil de readquirir do que foi na primeira vez que você estudou, mesmo nos assuntos que mudou, sabe, mesmo quando muda a lei inteira, tipo, quando mudou a lei de licitações. Pô, parecia que tinha mudado tudo, mudou nada, cara, é a mesma lógica, só muda um prazozinho aqui, outro ali, meia dúzia de coisas mudou de nome, mas é a mesma lógica das Uhum. licitações antigas, sabe. E praticamente todas as leis que mudam no Brasil é assim, né, geralmente É. faz muito estardalhaço, tem muita coisa, mas quando você vai ver, a lógica é a mesma, só muda ali em penal eles criam um tipo novo e muda a pena, né. É, aumenta Mas a pena de tudo e bora, é é. isso. Essa parte que eu acho engraçada, porque assim, tem os políticos da esquerda e tem os da direita. E aí o que muda é qual tipo de crime eles querem penalizar mais, mas os 2 estão na É, mesma porque o lógica, assim, né. ativismo de É esquerda, meu engraçado, filho, assim. é vigiar e punir de todo lado, não tem jeito. É massa. Galera, é isso. Espero que tenham curtido aqui a nossa retomada dos podcasts, e agora com episódios semanais, né. Isso. Depende de você, E não vem agora não. ó, a gente vai seguir a nossa regra aqui, que a gente falou nessa live. Então se a Isso gente que dá caga a regra, tá vendo? é, ó, Aí você tem ó, que cumprir suas pensa o próprias seguinte, regras. ferrou tudo, a gente não consegue gravar, a gente grava um episódio de 5 minutos, mas não falha. Eu acho que vai ser legal essa regra aí pra gente. E é isso, galera. Muito Até pra obrigado. gente ele precisa cagar a regra, É impressionante. bom demais. Tchau, gente, obrigada, nos vemos semana que vem então. Isso aí.